Olá, bem-vindos a mais uma conversa aprofundada aqui no nosso espaço. Hoje o tema é, olha, fundamental para quem tem carro, moto ou qualquer máquina com motor. Lubrificantes. Exato, é um daqueles assuntos que às vezes a gente não dá a devida atenção, mas que faz uma diferença enorme, né? Com certeza. Eles garantem que tudo funcione direitinho, sem atrito excessivo e que dure muito mais tempo. E olha, a escolha errada, pode custar bem caro. Não é só um detalhezinho, pode comprometer mesmo a vida útil de um motor, de uma transmissão. Pois é. E para nos guiar nessa exploração, a gente vai usar como base um material super detalhado do Alberto Maier, lá da ARM 59 Consultoria. A nossa missão aqui hoje é, desvendar o que são esses óleos e fluidos, para que servem e, o principal, como é que a gente entende aquelas siglas todas, SAE, API, para fazer a escolha certa, né? Exatamente. Porque decifrar esses códigos é a chave para não errar na manutenção e evitar muita dor de cabeça mecânica depois. Então vamos lá. Qual é o problema central que o lubrificante vem resolver? O tal do atrito, né? Aquela força que dificulta o movimento, porque ele é o vilão da história em motores e máquinas. Bom, o atrito direto metal com metal, ele gera muito calor, isso já rouba a potência, né? Deixa o sistema menos eficiente, mas o pior mesmo, o mais crítico, é o desgaste. Desgaste. A perda de material das peças, certo? Isso. Imagina, superfícies que deveriam ser lisas, perfeitas, começam a ficar ásperas, riscadas, as peças perdem as medidas originais, as folgas aumentam, e aí, aí começam os problemas sérios funcionamento. Ruídos, falhas. Entendi. Então, menos atrito significa menos calor e principalmente menos desgaste. Mas como é que o lubrificante age, assim, na prática, para evitar esse desgaste todo? É só deixar tudo mais liso e escorregadio? Essa é a ideia central, sim. Mas o mecanismo é interessante. O que a gente tenta fazer é substituir o atrito que chamamos de seco, que é o metal raspando direto no metal, e que é, assim, muito destrutivo, pelo atrito que a gente chama de fluido. O lubrificante cria uma película, uma camada fininha, que separa essas superfícies metálicas. Ainda existe um certo atrito ali dentro do próprio óleo, mas é, nossa, muitíssimo menor e causa infinitamente menos dano às peças. Faz sentido. E essa perda de material, o desgaste, ele acontece sempre do mesmo jeito ou tem tipos diferentes? Ah, tem vários tipos. Isso mostra como o ataque às peças pode vir de muitos lados, sabe? Pensa, por exemplo, em partículas de sujeira ou pedacinhos de metal que já se soltaram, agindo como se fosse uma lixa microscópica ali dentro. Nossa, Riscando tudo. Isso é o que a gente chama de desgaste abrasivo. Ou então, imagina que as superfícies, mesmo parecendo lisas, têm os picos minúsculos. Sob pressão, esses picos podem se tocar, se soldar por um instante e depois quebrar, arrancando o material um do outro. É o desgaste adesivo. que coisa! E tem mais, né? Tem a fadiga, por exemplo. Em peças que sofrem carga repetida, tipo rolamentos, podem surgir trincas microscópicas, que vão crescendo até soltar pedaços da superfície. É um problema sério. Então, o lubrificante tem que ser pensado para combater todos esses mecanismos diferentes. Entendi. Então o lubrificante é tipo o super-herói que entra para proteger as peças. A função número 1 é essa, reduzir atrito e desgaste com essa película. Mas você mencionou que ele faz mais coisas, né? Com certeza. Ele é um verdadeiro multifuncional. Além de lubrificar, que é o básico, ele também age como um agente de refrigeração. Ele pega o calor de partes muito quentes, como lá nos pistões, e leva esse calor embora. Geralmente para o cárter, onde o ar ajuda a dissipar. Ou às vezes até para um radiador de óleo. Interessante. E que mais? Ele funciona como um faxineiro. Carrega as partículas de sujeira, a fuligem da queima, os pedacinhos de metal do desgaste e leva tudo isso para o filtro de óleo, para ficar retido lá. Ah, por isso a importância de trocar o filtro também. Exatamente. Ele também ajuda na vedação. Pensa nos anéis do pistão.
O óleo ali ajuda a vedar o espaço entre o anel e a parede do cilindro, impedindo que a compressão escape para baixo ou que o óleo suba para a câmara de combustão. E ainda protege contra corrosão, contra ferrugem. E olha, em sistemas hidráulicos, o próprio óleo é o que transmite a força para fazer as coisas funcionarem. Caramba, é quase um canivete suíço líquido para a mecânica mesmo. E como é que eles conseguem colocar tanta função num produto só? Qual é a composição desse líquido mágico? Mágica não é não. É muita química e engenharia envolvida. Tudo começa com o chamado óleo básico. Ele é a maior parte do volume do lubrificante, tipo mais de 80 a 90%. E ele pode ser de duas origens principais, mineral ou sintático. Mineral e sintético. Qual a grande diferença para a gente na prática? O mineral vem do refino do petróleo. É o mais tradicional. O sintético, por outro lado, é feito em laboratório com processos químicos que criam moléculas mais uniformes, mais desenhadas para ter certas propriedades. E isso se traduz em quê em termos de vantagem? Geralmente, os sintéticos levam vantagem em pontos importantes. Eles resistem melhor a temperaturas muito altas, demoram mais para oxidar, para degradar, e também fluem muito melhor quando está frio, bem frio. Isso facilita muito a partida do motor no inverno, sabe? E garante que a lubrificação chegue rápido onde precisa. Ah, entendi. Além disso, eles costumam evaporar menos, o que reduz o consumo de óleo e geralmente duram mais tempo. Por isso que para motores modernos, turbo, de alta performance, ou que rodam em condições muito severas, quase sempre a recomendação é usar sintético. E o mineral? O mineral ainda é muito usado, funciona perfeitamente bem para muitos motores, principalmente os mais antigos ou menos exigentes, e claro, geralmente tem um custo mais baixo. Ok. Mas só o óleo básico, seja mineral ou sintético, não faria tudo aquilo que você falou? Limpar, proteger contra a corrosão, aguentar pressão extrema. Exatamente. Aí é que entra a segunda parte da fórmula, os aditivos. São substâncias químicas que são adicionadas em quantidades pequenas, percentualmente falando, mas que têm um impacto gigantesco no desempenho final do óleo. Aditivos, eles são tipo os superpoderes do óleo. É uma boa analogia. Eles servem para duas coisas, ou para melhorar alguma propriedade que o óleo básico já tem, ou para adicionar uma função completamente nova, que o básico sozinho não conseguiria ter. E que tipos de superpoderes, quer dizer, de aditivos existem? São muitos. Tem os antidesgaste, por exemplo, que formam uma película protetora extra nas superfícies metálicas, principalmente quando a pressão é alta. Tem os detergentes e os dispersantes, que são fundamentais para manter o motor limpo por dentro. Como assim, limpo? Eles evitam que a sujeira, a fuligem, formem aquelas borras, sabe? Aqueles depósitos grossos que podem entupir passagens de óleo. Os detergentes limpam as superfícies e os dispersantes mantêm essas partículas em suspensão no óleo para serem levadas para o filtro. Entendi. Que mais? Antioxidantes, importantíssimos. Eles combatem a oxidação do óleo, que é acelerada pelo calor e pelo contato com o oxigênio. Isso aumenta a vida útil do próprio lubrificante. E aqueles óleos que a gente vê, tipo 5W30, 10W40, que servem tanto para o frio quanto para o calor? Como eles funcionam? Esses são os multigraduados. Eles dependem muito de um tipo de aditivo chamado melhorador do índice de viscosidade, ou MI. São polímeros, moléculas grandes, que têm um comportamento interessante. Quando o óleo está frio, elas ficam meio encolhidas e não atrapalham a fluidez. Mas quando o óleo esquenta... Elas se expandem. Exato. Elas se expandem e ajudam a segurar a viscosidade do óleo, evitando que ele fique fino demais, que perca a capacidade de formar a película protetora lá nas altas temperaturas. Genial! E para situações de carga muito pesada, tipo em câmbio, diferencial? Aí entram os aditivos de extrema pressão, os EP. São essenciais para engrenagens, principalmente aquelas do tipo hipoide, que tem muito deslizamento entre os dentes sob carga. O que eles fazem é reagir quimicamente com a superfície do metal quando a pressão é brutal, formando uma camada de sacrifício que impede que as superfícies se soldem e se destruam. Nossa! E ainda tem outros, claro, anti-espumantes para evitar que o óleo forme espuma e perca a capacidade de lubrificar, inibidores de corrosão. É uma lista longa. Uau, parece uma alquimia mesmo, misturar tudo isso na medida certa. E a formulação de um lubrificante é uma ciência complexa.
Os químicos precisam escolher os básicos, os aditivos, as proporções certas. Eles buscam o que chamam de sinergismo, que é quando a combinação dos aditivos funciona melhor do que a soma das partes individuais. E tem que tomar cuidado para evitar o contrário, o antissinergismo, quando um aditivo atrapalha o outro. É um equilíbrio delicado para entregar um produto que faça tudo o que promete, pelo tempo que promete. Com essa variedade toda de óleos básicos, de aditivos, formulações, como é que a gente, consumidor ou mecânico, sabe qual produto escolher no meio de tantas opções na prateleira? É aí que entram as classificações, né? Para dar um norte. Perfeitamente. Para organizar essa diversidade toda e principalmente para garantir um padrão mínimo de qualidade e permitir que a gente compare produtos diferentes, surgiram as classificações. As duas mais importantes que a gente vê direto nas embalagens são a SAE e a API. Certo. Vamos começar pela SAE. O que significa essa sigla e o que ela mede? SAE vem de Society of Automotive Engineers, a Sociedade dos Engenheiros Automotivos lá dos Estados Unidos. Essa classificação, a SAE, foca exclusivamente na viscosidade do óleo. Viscosidade, ou seja, o quão grosso ou fino o óleo é, a resistência dele para fluir. Exatamente isso. É uma medida da fluidez. E existem normas SAE diferentes. A J300 é para óleos de motor e a J306 é para óleos de transmissão e diferencial, porque as viscosidades são medidas de formas um pouco diferentes. E aqueles números que a gente vê, tipo 5W30, 10W40 para motor ou 75W90 para câmbio, como a gente interpreta isso? É mais simples do que parece. O número, basicamente, indica a viscosidade. Quanto maior o número, mais viscoso, mais grosso é o óleo naquela condição de teste. A letra W, que aparece em alguns desses números, W de winter, inverno em inglês. Esse número com W indica a viscosidade do óleo medida a baixas temperaturas. Isso é fundamental para garantir que o óleo consiga fluir rápido quando você dá a partida no motor frio, protegendo as peças logo de cara. Exemplos: 0W, 5W, 10W, 15W, 20W, 25W para motor. Para transmissão, tem 70W, 75W, 80W, 85W. Entendi. O W é para o frio. E o outro número sem o W, tipo o 30 no 5W30 ou o 90 no 75W90? Esse segundo número indica a viscosidade do óleo na temperatura normal de trabalho do motor, ou da transmissão, que é medida a 100 graus Celsius. Então, um óleo 5W30, por exemplo, se comporta como um óleo de viscosidade 5W quando está frio. Ou seja, ele é relativamente fino, flui bem para facilitar a partida e se comporta como um óleo de viscosidade 30 quando está quente a 100 graus Celsius, mantendo uma película protetora adequada. Ah, por isso chamam de multigraduado ou multiviscoso? Exatamente. E isso só é possível por causa daqueles aditivos que a gente falou, os melhoradores do índice de viscosidade. Eles que permitem esse milagre do óleo se adaptar à temperatura. E vale sempre lembrar, né? A viscosidade de qualquer óleo cai muito quando a temperatura sobe. O óleo multigraduado tenta minimizar essa variação, mas ela ainda existe. Por isso, usar a viscosidade errada, ou muito fina, ou muito grossa, para a temperatura de operação pode ser bem prejudicial. Claríssimo. SAE é viscosidade. Agora, e a outra sigla importante, a API? O que ela avalia? A API é o American Petroleum Institute, o Instituto Americano do Petróleo. Essa classificação é diferente da SAE. Ela não foca na viscosidade, mas sim no nível de desempenho do óleo. Ou seja, na capacidade dele de proteger o equipamento, de manter tudo limpo, de durar. E como eles medem esse desempenho? Através de testes padronizados muito rigorosos. Eles rodam motores de verdade ou componentes como engrenagens em bancadas de teste, simulando condições de uso bem severas, sabe? E aí medem o desgaste, a formação de depósitos, a oxidação do óleo.
O API tem um sistema de licenciamento, o EOCS, que garante que os óleos que levam a marca API realmente passaram nesses testes e cumprem os requisitos daquela categoria. Entendi. E como a gente lê os códigos API? Vi que tem letras diferentes, S, C, G... Isso. Tem categorias diferentes para aplicações diferentes. Para motores que funcionam com gasolina, etanol ou GNV, que são os motores de ciclo Otto, a categoria API começa com a letra S. S de? S de Service. Ou talvez de Spark Ignition, ignição por centelha, a vela. A segunda letra indica o nível de desempenho e vai seguindo a ordem alfabética. Quanto mais avançada a letra, melhor e mais recente é o desempenho. Então, API SP é a mais nova hoje, supera a SN, que superou a SM e assim por diante. E as letras antigas, tipo SA, SB? Essas, SA até SH, são consideradas obsoletas pelo API. Não oferecem a proteção que os motores modernos precisam, não devem ser usadas de jeito nenhum. E por que é tão importante usar essas classificações mais novas, como a SP que você mencionou? Porque os motores evoluíram muito. Hoje a gente tem motores menores, com turbo, injeção direta de combustível, os chamados TGDI. Esses motores têm exigências muito específicas. A categoria SP, por exemplo, foi a primeira a incluir testes para proteger contra um fenômeno chato chamado LSPI, ou pré-ignição em baixa velocidade, que pode até quebrar pistão nesses motores turbo. Nossa! Além disso, essas categorias mais novas, SP, SN, geralmente também atendem a requisitos de economia de combustível, que são definidos por outro padrão chamado USAC, muito comum em carros asiáticos e americanos. Entendi. Faz todo sentido acompanhar a evolução do motor. E para os motores a diesel? Para os motores a diesel, ciclo diesel, a ignição é por compressão. Aí a categoria API começa com a letra C. C de commercial. Provavelmente ou de compression ignition. A lógica da segunda letra, e às vezes um número depois, é parecida. Quanto mais avançada, melhor. Por exemplo, CK4 é mais recente e superior que CJ4. Hoje, as duas categorias mais atuais e relevantes para diesel são a CK4 e a FA4. As duas foram lançadas juntas, lá por 2017. E qual a diferença entre essa CK4 e a FA4? Elas não são a mesma coisa? Não, tem uma diferença crucial. A CK4 é a categoria, digamos, principal para motores diesel modernos, de estrada ou fora de estrada. Ela foi projetada para proteger bem o motor e também os sistemas de pós-tratamento de gases, como os filtros de partículas, DPF, que são sensíveis. E importante, a CK4 é retrocompatível, ou seja, pode ser usada onde se pedia CJ4, CI4, etc. Ok, CK4 é a geral. E a FA4? A FA4 foi criada com um foco muito específico, máxima economia de combustível. Para conseguir isso, ela usa óleos com uma característica chamada HTHS mais baixa. HTHS é a viscosidade medida sob alta temperatura e alta taxa de cisalhamento, simulando o que acontece em mancais e anéis. O ponto-chave aqui é: FA4 não é retrocompatível com o CK4 ou anteriores. Ela só pode ser usada se o fabricante do motor especificamente pedir por ela no manual. Atenção redobrada aí, então. Usar FA4 onde não deve pode dar problema. Com certeza. Pode levar a um desgaste maior porque a película de óleo é mais fina nessas condições extremas. Só use FA4 se o manual mandar. Se não, vá de CK4. Entendido o alerta. Bom, falamos de motor a gasolina etanol, API-S, motor a diesel, API-C, e para câmbio manual e diferencial, tem API para eles também? Tem sim. Para esses componentes, a categoria é a API-GL, de Gear Lubricant, lubrificante para engrenagens. Os níveis que a gente mais encontra hoje são o GL4 e o GL5. GL4 e GL5? Qual a diferença? Posso usar um no lugar do outro? Opa, aí mora um perigo. Eles não são intercambiáveis na maioria dos casos. De forma geral, o GL4 é mais indicado para caixas de câmbio manuais que têm anéis sincronizadores, aquelas peças geralmente de latão ou outro metal amarelo que ajudam a igualar as rotações na hora de engatar a marcha.
O GL5 tem uma quantidade maior de aditivos de extrema pressão, EP, aqueles que falamos antes. Ele é necessário para diferenciais, especialmente os do tipo hipoide, onde o deslizamento entre os dentes da coroa e do pinhão é muito grande e a pressão é brutal. E aqui vai o ponto crucial, que muita gente erra. Nunca use um óleo GL5 onde o manual do carro pede GL4. Por quê? O GL5 não é melhor por ter mais aditivo? Não nesse caso. Acontece que esses aditivos EP mais fortes do GL5, à base de enxofre e fósforo, podem ser corrosivos para os metais amarelos dos anéis sincronizadores. Com o tempo, eles comem o sincronizador e aí as marchas começam a arranhar, ficam difíceis de engatar. Caramba! E o contrário, usar GL4 onde pede GL5. Aí o problema é falta de proteção. O GL4 não tem aditivação EP suficiente para aguentar as cargas extremas de um diferencial hipoide. O resultado vai ser desgaste acelerado das engrenagens do diferencial, ruído e, eventualmente, a quebra. Então, a regra é clara. Use exatamente o que o manual pede. GL4 para GL4, GL5 para GL5. Anotado. E as transmissões automáticas? Aquelas que trocam de marcha sozinhas. Elas usam GL4, GL5 também? Não, de jeito nenhum. Esse é outro ponto crítico de confusão. Fluidos para transmissão automática, os ATFs, Automatic Transmission Fluids, não seguem a classificação API-GL. Esquece GL para câmbio automático. Ué, e qual classificação deles, então? Eles usam especificações próprias, definidas ou pelos fabricantes dos carros, as OEMs, como a gente chama, ou pelos fabricantes das próprias transmissões. Cada montadora, cada tipo de câmbio automático tem a sua especificação. A gente ouve falar muito em Dexron, que é da GM, Mercon, da Ford, Mopar ATF Plus, lá da Chrysler, Jeep, Dodge, tem especificações para CVT, para câmbio de dupla embreagem, DSG. Cada um é um fluido diferente. Mas por que essa separação tão radical para os ATFs? Eles não são só para lubrificar também? Se fosse só isso, o ATF é um fluido muito mais complexo nas suas funções. Pensa bem, ele tem que lubrificar as engrenagens planetárias, os rolamentos, mas ele também é o fluido hidráulico que aciona as válvulas e os pistões que fazem as trocas de marcha. E mais, ele controla o coeficiente de atrito nas embreagens e freios internos da transmissão. Cada transmissão é projetada por um ATF com características de atrito e viscosidade muito específicas. Entendi. Usar o ATF errado é receita para desastre. Pode causar trancos nas trocas, patinação das embreagens, superaquecimento e, no fim, a quebra completa da transmissão, que é um conserto caríssimo. Então, para a ATF, a regra é ainda mais rígida. Use exata e unicamente a especificação que está no manual do carro. Não tem parecido, não tem equivalente que não seja aprovado pelo fabricante. Mensagem captada, manual é lei especialmente para ATF. Agora, com todas essas siglas SAE para viscosidade, API-SIM para gasolina, API-C para diesel, API-GL para as engrenagens e as OEMs para os ATFs, como a gente encontra isso de forma fácil na embalagem do óleo na hora de comprar? O API ajuda um pouco com símbolos visuais que eles criaram. O mais famoso talvez seja o chamado Donut API. É um símbolo circular. O donut, tipo a rosquinha. Isso! Ele parece uma rosquinha. E ele traz 3 informações importantes ali dentro. Na parte de cima do círculo vai estar a categoria de serviço API. Por exemplo, API SP, ou API CK4, ou API GL5. Às vezes pode ter até 2, tipo API SNCF, indicando que atende tanto gasolina quanto diesel, embora isso seja menos comum hoje. Certo. Parte de cima é a categoria API. E no meio? No meio do donut, bem no centro, vem o grau de viscosidade SAE. Ali vai estar escrito SAE 5W30, SAE 10W40, SAE 75W90, por exemplo. E embaixo? A parte de baixo é opcional. Às vezes vem vazia, mas pode indicar alguma característica adicional, como Resource Conserving, que significa que o óleo também ajuda na economia de combustível, normalmente associado às categorias API-C mais recentes e aos padrões EUSEC. Ou pode ter outras designações, como CI e FIN 4 Plus em óleos diesel mais antigos. Entendi o donut. Tem mais algum símbolo para ficar de olho? Sim.
principalmente para óleos de motor a gasolina. Se o óleo, além de atender a categoria API-C mais recente, tipo SP, também cumprir os requisitos de economia de combustível do padrão EUSEC, como o EUSEC GF6A, ele pode ostentar outras 2 marcas de certificação, que geralmente ficam bem visíveis na frente da embalagem. Uma é o Starburst. Starburst. Estrela. Isso é um selo em formato de estrela. A outra, mais nova, é o Shield, um selo em forma de escudo. Esse Shield, além de indicar conformidade com o EUSAC, também mostra o grau de viscosidade SAE dentro dele. Ver um desses selos na embalagem é uma garantia a mais de que o óleo é moderno e atende esses requisitos de desempenho e economia para motores a gasolina. Perfeito. Agora ficou bem mais claro como ler o rótulo. Então, para fechar essa parte prática, qual seria o passo a passo, a receita de bolo para escolher o lubrificante correto sem erro? Olha, a regra número 1, a mais importante de todas. Não tem erro. Consulte o manual do proprietário do seu carro, da sua moto, do seu equipamento. É sério, parece óbvio, mas muita gente ignora. É lá que o fabricante, quem projetou e construiu aquela máquina, diz exatamente o que ela precisa para funcionar bem e durar. E o que a gente procura especificamente lá no manual? Quais são as informações-chave? São basicamente 2 coisas que você precisa achar. Primeiro, a viscosidade recomendada. Vai estar lá em termos de classificação SAE. O manual vai dizer algo como usar óleo de motor SAE 5W30 ou usar óleo de transmissão SAE 75W90. Certo, viscosidade SAE. E a segunda informação? A segunda é o nível de desempenho exigido. Isso pode vir como uma categoria API, por exemplo, usar óleo API SP, ou API CK4 ou API GL5. Ou, no caso crítico das transmissões automáticas, vai vir uma especificação própria da montadora, a tal da especificação OEM. O manual vai dizer, usar fluido ATF que atenda a especificação Dextron 6 ou Mercon LV ou o código específico daquela marca. E a marca do óleo? Importa muito escolher a marca X ou Y? Tem uma que é a melhor? Esse é um ponto interessante. Olha, desde que o óleo que você está comprando atenda rigorosamente as 2 especificações que estão no manual, a viscosidade SAE e o nível de desempenho API ou OEM correto, a marca em si acaba sendo secundária. Mesmo. Sim, um óleo da marca Patinho Feliz, se ele tiver lá no rótulo devidamente certificado, que atende SAE 5W30 e API SP, e o seu manual pede exatamente isso, ele vai proteger seu motor tão bem quanto um óleo da marca Super Turbo Mega Power, que também atenda SAE 5W30 e API SP. O segredo não está no rótulo bonito ou no preço mais caro, está em cumprir as especificações técnicas que o engenheiro definiu para o seu motor ou câmbio. Então não precisa gastar mais só pela marca famosa se outra mais em conta tiver as especificações certinhas. Exatamente. Claro que marcas conhecidas investem em pesquisa, têm controle de qualidade, isso traz confiança. Mas o ponto principal é, a especificação é o que manda. Se atende, funciona. E para a gente reforçar, quais são os riscos reais de ignorar o manual e usar um óleo parecido, ou aquele que o frentista indicou sem checar, ou um mais barato que não tem a especificação certa? Os riscos são bem reais e podem sair muito, muito caro no final. Usar a viscosidade errada, por exemplo. Se for fino demais para o calor, a película não protege. O desgaste aumenta, o motor pode superaquecer. Se for grosso demais para o frio, dificulta a partida, força a bateria e o óleo demora a chegar nas peças, causando desgaste ali nos primeiros segundos de funcionamento. E usar a categoria API ou OEM errada? Pior ainda, talvez. Se usar um API antigo num motor moderno, ele não vai proteger contra os problemas específicos daquele motor, como o LSPI que falamos. Pode formar borra, entupir tudo. Se usar um óleo que não protege o catalisador ou o filtro de partículas, você pode destruir esses componentes, que são caríssimos para trocar. Usar GL5 onde pede GL4 acaba com os sincronizadores do câmbio. Usar ATF errado. Bom, isso pode condenar uma transmissão automática inteira. Não vale a pena arriscar. A escolha correta do lubrificante não é despesa, é investimento na saúde e na vida longa da sua máquina. Nossa, ficou muito claro agora.
Decifrar essas letrinhas e números nas embalagens, no fim das contas, não é tão complicado assim, né? E dá pra gente um poder enorme de cuidar melhor do nosso carro, da nossa moto, do equipamento, garantindo que eles funcionem suavemente por mais tempo e evitando problemas bem sérios e caros. É um conhecimento que realmente empodera o usuário. Exatamente. Você sabia o que está colocando ali no coração da sua máquina e por quê. Bom, acho que nossa exploração pelo universo dos lubrificantes está chegando ao fim por hoje. Foi uma conversa densa, mas espero que tenha sido super útil e esclarecedora para todo mundo que nos ouviu. E se você curtiu, se aprendeu algo novo, não esquece de deixar aquele like pra gente, tá? Isso aí. E para finalizar, queria deixar uma provocação, uma coisa para a gente pensar um pouco. A tecnologia automotiva não para de evoluir, né? Motores cada vez menores, mais potentes, com turbo, injeção direta, sistemas para controlar emissões super complexos, fora a eletrificação avançando. Quais serão os próximos grandes desafios para quem formula lubrificantes? Boa pergunta. Será que a gente vai ver óleos com viscosidades ainda mais baixas, tipo 0W16, 0W8, se tornando padrão? Como é que parâmetros mais técnicos, tipo o HTS que mencionei, vão ganhar importância? E como as classificações que a gente discutiu hoje, API e o SAC, e os limites de componentes como SAPs, cinzas sulfatadas, fósforo e enxofre, que são importantes para proteger catalisadores e filtros, como tudo isso vai ter que evoluir para dar conta dessas novas tecnologias, desses novos desafios de eficiência e durabilidade. É um campo que está sempre em movimento. Fica aí a reflexão. E, claro, muito obrigado a todos pela audiência. Obrigada, pessoal, e até a próxima!